Vamos iniciar o treinamento de aplicador teste TOEIC, Listening e Reading. O teste TOEIC tem como objetivo avaliar a proficiência do idioma inglês para o ambiente de negócios e universidades. O teste TOEIC ele possui dois formatos: o formato papel, que é o treinamento do qual vocês irão realizar na data de hoje, que avalia a habilidade Listening e Reading, e há um teste TOEIC formato eletrônico, o qual avalia duas outras habilidades, que é o Speaking e o Writing. Focando no teste TOEIC formato papel, este compõe de 200 perguntas de múltipla escolha, sendo 100 questões para compreensão auditiva e 100 questões para compreensão de leitura. O período total de aplicação são de 2 horas e 30 minutos, sendo os 30 minutos iniciais desta aplicação para preenchimento dos dados pessoais. O listening tem duração de 45 minutos e o reading 75 minutos. A pontuação do teste TOEIC vai no mínimo de 10 pontos, máxima de 990, sendo a metade para cada habilidade. Então, ele terá a informação da pontuação do listening, que vai de 5 pontos a 495 pontos, a pontuação do reading, que também vai de 5 pontos a um máximo de 495 pontos, e um total do score, sendo que essa pontuação mínima é quando ele há um mínimo de acerto no teste ou na habilidade. Ou seja, ele poderá zerar o teste quando ele não acerta nenhuma questão da habilidade ou do teste todo, ou quando ele deixa uma habilidade em branco, o resultado dele, referente àquela habilidade, irá em branco. Para garantir a autenticidade dos resultados, a ITS, que é uma empresa norte-americana o qual desenvolveu o teste TOEIC, criou testes variados para que o candidato não os repita independente do tempo. Isso é identificado a partir de um código, o qual nós chamamos de form, que está localizado no canto superior direito do caderno de questões. Sendo assim, o candidato nunca poderá repetir o mesmo form. Quando ocorre o agendamento no centro aplicador, o centro aplicador deverá encaminhar o nome completo, RG, CPF e data de nascimento do candidato para o e-mail validar@resultadostoic.com.br. O nosso sistema responderá quais restrições aquele candidato possui, ou seja, o número do form do qual ele tem restrição, ou se ele nunca fez o teste. Na hipótese de omissão de informação por parte do candidato ou da não verificação de form por parte do centro aplicador, a App Language não se responsabilizará pelo eventual cancelamento do teste. O prazo de resposta são de 48 horas, referente à verificação de form ou repetição de form. Quando o centro aplicador agenda o teste, este deverá encaminhar ao candidato o link abaixo, que contém informações sobre normas e procedimentos do teste TOEIC. A validade do score, que é a pontuação, são de 2 anos. No dia da aplicação, o candidato deverá apresentar um documento com foto recente ao aplicador no início do teste, e no final da aplicação, deverá entregar uma cópia de qualquer documento que possua o número do CPF, podendo ser carteira de motorista ou RG. Esta cópia de documentação será encaminhada à nossa unidade junto com os demais materiais. O candidato tem tolerância de 10 a 15 minutos para entrar na aplicação. Porém, se iniciou o listening, ninguém mais pode entrar na sala. É vetado a utilização de caneta e lapiseira durante o teste. Então, todo o preenchimento em todos os formulários deverão ser feito a lápis. O centro aplicador deverá disponibilizar 2 lápis e uma borracha a cada candidato. Em caso de portador de necessidades especiais, o centro aplicador deverá encaminhar o laudo deste candidato à App Language e a aplicação será ajustada de acordo com a necessidade do mesmo. Então, para a aplicação do teste TOEIC é necessário realizar a verificação de form,
ou seja, verificar qual forma você pode aplicar naquela sessão, de acordo com a restrição de cada candidato. O centro aplicador vai disponibilizar 2 lápis e uma borracha para cada candidato, e a sala precisa dispor de apagador de lousa, giz ou caneta para quadro branco, dependendo da estrutura da sala. Precisa dispor também de um relógio no centro e o recurso do som. O material didático qual o aplicador vai levar para a sala de aplicação no dia do teste é ficha de inscrição, folha de resposta, 2 CDs do mesmo form que o caderno de questões, questionário estatístico, compliance report, caderno de questões, lista de códigos do país e do idioma. O form o qual você vai aplicar no dia da aplicação tem que ser igual para todos os avaliados onde nenhum tenha realizado no passado. Para a preparação da sala de aplicação, o aplicador deverá chegar 30 minutos antes do horário da aplicação para verificar a qualidade do som, ver se não tem ruído externo na sala, verificar se a temperatura ambiente está agradável e a distância lateral entre um avaliado e outro é de 1,50 m. Um aplicador gerencia 25 avaliados. A partir de 26, é necessário outro aplicador habilitado para auxiliá-lo. Caso o centro aplicador não disponha de recurso para projetar a apresentação que será encaminhado pela App Language, o centro aplicador deverá colocar algumas informações na lousa. Primeiro, 2 campos da ficha de inscrição, que é o campo escola ou instituição que fará o teste. O que fará o teste é sempre o nome do centro aplicador e a unidade. Outro campo é escola ou instituição onde fará o teste. O onde fará o teste é o local de realização. Deverá colocar também 2 campos da folha de resposta, que é o campo 3, referente ao país de origem do avaliado, que para o Brasil o código é o 075, e o campo 4, que é o idioma, para o português é o 461. Deverá colocar também o nome do centro aplicador e a seguinte frase, que em caso de conduta não conforme, o teste será anulado no final da aplicação, junto ao candidato, e caso você esteja aplicando o teste dentro da estrutura do seu cliente, o RH responsável. E a tabela de tempo do reading. O reading tem 75 minutos, a tabela é dividida a cada 15 minutos. E deverá colocar também o form do qual você está aplicando naquela sessão. Ainda na preparação da sala, o aplicador irá colocar na carteira permitida uma ficha de inscrição, uma folha de resposta, o questionário estatístico, 2 lápis e uma borracha, o caderno de questões,
o aplicador irá disponibilizar apenas quando for iniciar o listening. Antes de iniciar a aplicação, o aplicador deverá deixar algumas regras claras. Primeiro, o avaliado poderá trabalhar somente na parte autorizada para aquele momento. Ou seja, se o tempo da aplicação refere-se à parte 2, ele poderá responder apenas as questões da parte 2. Caso ele responda alguma questão na parte não autorizada, aquela questão será anulada. Não é permitido comer e beber dentro da sala de aplicação. Caso ocorra de danificar ou molhar alguma folha de resposta, o aplicador poderá disponibilizar outra, relatar o acontecido e encaminhar as duas folhas para a unidade de correção junto com os demais materiais. Caso algum avaliado necessite de ir ao banheiro ou beber água, isso é permitido, porém o tempo que ele ficou ausente da sala de aplicação não será compensado. Informar aos avaliados que todos os aparelhos eletrônicos devem estar guardados dentro da bolsa e os celulares deverão estar desligados. Caso ocorra de algum celular tocar durante a aplicação, o teste daquele avaliado será anulado. Informar também que o preenchimento em todos os formulários deverão ser totalmente a lápis, não podendo ser preenchido a caneta ou lapiseira, e solicitar que todos guardem seus respectivos materiais. Não poderá rasurar o caderno de questões. O preenchimento deverá ser realizado diretamente na folha de resposta, pois não haverá tempo adicional no final do teste para passar as opções de resposta na folha de resposta e não é permitido folha de rascunho durante o teste. Após as informações das regras referentes à aplicação do teste TOEIC, o aplicador solicitará que os avaliados peguem a ficha de inscrição, o qual já está disposta na carteira, e orientará quanto ao preenchimento do formulário, com atenção nos campos escola ou instituição que fará o teste e o campo escola ou instituição onde fará o teste. Esses dois campos deverão estar com informação na lousa ou na apresentação. Finalizado o preenchimento da ficha de inscrição, o aplicador orientará quanto ao preenchimento da folha de resposta, passará a informação campo a campo e deverá circular pela sala para verificar se o preenchimento está sendo realizado corretamente. Orientar que o círculo na folha de resposta tem que ser preenchido completamente, como é informado no canto superior direito da folha de resposta. O campo 1 da folha de resposta corresponde ao preenchimento do nome do avaliado. Este campo compõe de duas colunas, a coluna mais clara à direita e a coluna mais escura à esquerda. Na coluna mais clara, ele deverá preencher o seu primeiro nome. Caso o avaliado possua um nome composto, nesta mesma coluna, ele deverá colocar o seu segundo nome. E a coluna mais escura, à esquerda, colocará o sobrenome e o último sobrenome. Conforme o exemplo a seguir, Bárbara Devec Marques, à direita, colocou o primeiro nome, que seria Bárbara, então preencheu a letra no quadrado e o círculo correspondente na coluna. E à esquerda, a coluna mais escura, os demais nomes, Devec Marques, deixando um espaço entre uma palavra e outra, circulou a letra correspondente à coluna.
No campo 2 da folha de resposta, o avaliado preencherá referente ao sexo. O campo 3 e o campo 4, referente ao país de origem do avaliado, que para o Brasil o código é o 075, e o campo 4, o idioma, para o português, é o 461. No campo 5 da folha de resposta, o avaliado deverá preencher com o número do CPF, sem hífen, sem espaço ou ponto. Para estrangeiro, o preenchimento deste campo deverá ser realizado com o número do passaporte. O campo 6 corresponde ao preenchimento da data de nascimento do avaliado, mês, dia e ano de nascimento. O campo 7, o avaliado terá 3 formas para preencher. Primeiro, caso o avaliado esteja realizando o teste de forma particular, ou seja, por interesse próprio, no campo 7, na linha Job, ele colocará particular e as 2 linhas abaixo deixará em branco. Caso o teste esteja sendo solicitado e custeado pela empresa, neste campo, ele colocará informações referentes à empresa. Outra forma para preencher é caso o teste faça parte da grade curricular da escola de idioma. Então, no campo 7, ele colocará informações referentes à escola. No campo 8 da folha de resposta, o avaliado colocará a informação referente ao centro aplicador. Então, na primeira linha, colocará o nome fantasia da escola, embaixo cidade ou unidade. E o campo 9 é o form que está sendo aplicado naquela seção. Como o aplicador já colocou a informação do form na lousa, deverá orientar qual código que ele deverá preencher neste campo. O campo 10, o avaliado deverá deixar em branco. O campo 11 refere-se ao questionário estatístico, então o avaliado irá pegar a folha de perguntas do questionário estatístico, o qual o aplicador já disponibilizou no início da aplicação, irá optar pela resposta e passará diretamente ao campo 11 da folha de resposta. A folha de perguntas do questionário, o avaliado não poderá rasurar. O nosso questionário vai até a questão 14, então da 15 a 18, o avaliado deixará em branco. O campo 12 da folha de resposta, o avaliado não irá preencher, irá diretamente ao campo 13. No campo 13, ele deverá transcrever a frase que está no segundo parágrafo, o qual diz que ele está de acordo com as condições que está no link da ETS, que foi o manual o qual você disponibilizou no momento da inscrição. Ele deverá assinar e colocar a data de aplicação no formato dia, mês e ano de aplicação. Finalizados 30 minutos iniciais para preenchimento dos dados pessoais na ficha inscrição, na folha de resposta e o preenchimento do questionário estatístico, o aplicador irá entregar o caderno de questões e, antes de autorizar a abertura do mesmo, o avaliado deverá preencher o nome completo e o número do CPF no retângulo superior esquerdo da capa do caderno de questões. Finalizado o preenchimento dos dados pessoais na capa do caderno de questões, o avaliado poderá tirar o lacre e permanecer na página 2 do caderno de questões. O aplicador irá deixar tocar os primeiros segundos do CD para verificar a qualidade do som. Estando tudo ok com o som, o aplicador poderá iniciar o listening. O listening ele passa uma única vez. O próprio narrador irá orientar qual questão ele irá trabalhar no momento. O CD ele não pode ser interrompido, a não ser que haja algum defeito ou no som ou no CD. Caso isso ocorra, o aplicador deverá trocar o CD, iniciar da questão onde parou e relatar isso no final da aplicação. E ao término do listening,
o aplicador irá passar as informações referente à parte 2 do teste, que é o reading. Finalizado o listening, o aplicador irá orientar quanto ao reading. O reading tem 75 minutos, o aplicador irá colocar uma tabela de tempo ou na lousa ou em uma apresentação. Os 75 minutos é dividido a cada 15 minutos, então passaram-se os 15 minutos iniciais do reading, o aplicador vai e coloca um X nos 75, correspondem que faltam 60 minutos. O aplicador avisará verbalmente apenas quando faltarem 5 minutos e depois 1 minuto para finalizar a aplicação. Finalizada a aplicação, automaticamente todos os avaliados deverão fechar o caderno de questões e esperar que o aplicador passe em carteira para conferir o preenchimento dos formulários. Estando tudo ok, o avaliado está dispensado. Caso algum avaliado termine antes de 75 minutos, ele deverá levantar a mão, o aplicador irá até a carteira, vai conferir o preenchimento dos formulários e o aplicador pode dispensar o avaliado. Então, para reforçar, no encerramento da aplicação, o aplicador deverá conferir o preenchimento dos dados pessoais do avaliado em todos os formulários, conferir a qualidade de preenchimento das opções de resposta, recolher todo o material, então nenhum material avaliado vai levar embora, principalmente o caderno de questões, e poderá dispensar o mesmo. Finalizado a aplicação e todos os avaliados já tenham saído da sala, o aplicador irá preencher o Compliance Report. Este compliance refere-se à sessão, então é o mesmo dia, horário, sala de aplicação e forma utilizado. Este formulário deve ser preenchido apenas pelo aplicador e a caneta. Este compliance possui afirmativas e, caso tenha algum tipo de irregularidade, o aplicador deverá reportar neste compliance. Pós-aplicação, todos os materiais deverão ser encaminhados para a unidade de correção. Então, deverá encaminhar caderno de questões utilizado, ficha de inscrição, xerox da documentação, folha de resposta e compliance report. Caso o centro aplicador não tenha mais caderno de questões do form a ser utilizado, deverá encaminhar os 2 CDs. Os testes deverão ser encaminhados no mesmo dia da aplicação, no máximo dia subsequente útil da mesma, de uma forma que dê para rastreá-lo, para a nossa unidade de correção em Osasco. Após encaminhar os testes para a unidade de correção, o aplicador deverá entrar no link abaixo, referente ao preenchimento da ata online. O preenchimento é obrigatório para controle de comissão quando o centro aplicador aplicar teste para cliente App Language, assim como para controle dos testes que foram aplicados tanto para o cliente App Language quanto para o cliente do centro aplicador. Quando o teste for aplicado para cliente do centro aplicador, a emissão de resultados são de 5 a 10 dias úteis da recepção do teste na nossa unidade de correção. O primeiro resultado a ser emitido é o Score Roster, que é encaminhado via e-mail, e posteriormente o Score Report, que é um resultado impresso. Os 2 resultados irão diretamente ao centro aplicador. Quando o teste for solicitado por cliente App Language, este prazo de resultado não deverá ser informado ao avaliado, solicitar que o mesmo entre em contato com a nossa unidade.